Muito quente aí, Marcos? Você tá no Rio? Tá quente, olha, embora seja aqui no Recreio, o Recreio tem uma vantagem. Eu moro assim nessas coberturas de 4 andares, né? Aqui só tem 4 andares, então é perto da praia, então tem um ventinho. Ah, É ainda a bem. vantagem, sabe? Tem uma brisa. Mas apesar desse ventinho, a coisa Tá... tá brava. E eu tô indo amanhã, não, amanhã não, depois da manhã que eu vou fazer show em Belém, né? E aí Nossa! parece que lá tá. É, Lá aí, mas faz é parte, né? Tem bom, que. faz parte, é. Aquece no palco, já entra quente. Já, já. Ó, a gente vai só rodar uma vinheta e aí a gente já Tá abre o bom, papo aqui, tá bom? combinado. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. O programa de hoje é daqueles que enche o coração da gente de amor e de gratidão por ter um artista tão importante aqui de frente comigo, aqui no Mistura. Eu vou conversar hoje com o cantor, compositor, instrumentista, intérprete maravilhoso que tem 60 anos de carreira, completou 80 anos de idade. É ele, esse querido artista brasileiro que nos traz muita alegria, Marcos Valle. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder bater esse papo com você, com os ouvintes. Vamos lá. Com esse calor e todo. Aí que vai ficar Vamos melhor o papo. embora! Querido, ó, você sabe que quando a gente traz um artista do seu quilate aqui no programa, a gente fala que nem é uma entrevista e nem é um papo, é uma homenagem. Porque Ah, você já fez tanto por nós, né, que gostamos de música, e aí acho que é uma maneira da gente retribuir para obrigado. você toda essa sua história e sempre na ativa, né? Sempre. Isso é importante para mim. Aliás, é uma coisa que eu agradeço muito, realmente, que a música me proporcionou isso, né? De até estar hoje aí fazendo tantos projetos novos, com novos parceiros, novas gerações. Isso para mim é a energia da vida. Então, sou realmente muito grato a isso tudo. Bom, um pouquinho antes da gente abrir aqui as câmeras, você falou que você está indo para Belém fazer o show. É esse show É, comemorativo dos 60 anos de carreira, é esse de 80 anos de faz, idade. pa- isso, faz parte. Esse ano foi muito cheio, né? Graças a Deus. Teve a turnê na Europa, de quase um mês. Depois eu tive uma turnê no Japão, na Coreia do Sul. Aí voltei para o Brasil, muitos shows aqui. Foi um show maravilhoso no Circo Voador, uma homenagem também maravilhosa. Aí vários festivais aqui no Rio. E agora, Belém do Pará, que é a terra dos meus pais. Então, eu estou muito feliz de voltar lá. Depois tem. Bom, depois vai ter Casa Natura, depois ainda tem aqui no final do ano mais show ainda. Enfim, até o final do ano aí, os 80 estão sendo trabalhados bastante, para te falar a verdade. E o que a gente vê nesse seu show dos 80 anos? Eu tô curiosa, eu tô aqui em São Paulo, certamente vou estar lá na Casa Natura, mas eu queria que você adiantasse um pouquinho de como você está organizando esse repertório tão extenso aí, teu. É difícil juntar tudo, né? Porque é muita música que eu fiz, acho que eu já fiz, sei lá, umas 1000 músicas da minha vida, não sei, mais ou menos por aí. Mas eu procuro condensar, né, de uma maneira que tenha músicas de diversas fases, né? Eu procuro fazer isso para que pessoas que gostam mais daquele disco ou então aquele outro, então, até chegar hoje. Eu sempre faço isso. E aí põe músicas bem mais recentes do último, do último não, do mais Do mais recente disco recente. e do mais recente. E aí, agora eu também mexo muito nos arranjos, né? Mesmo nas músicas mais famosas, assim, eu sempre vou mudando os arranjos também exatamente para eu ter um grande prazer de fazer isso que eu sei que o público tem esse prazer, eu quero também estar com essa alegria no palco. Então é isso, é um show bem para cima, a banda é muito boa, então musicalmente, em termos de som, muito bom. Então é um show assim, que eu acho que traz muita alegria para as pessoas e exatamente dando essa visão de diversas fases da minha carreira. Ô Marcos, você falou essa história, né, dos festivais que você tem participado. A gente tem visto você com muita frequência em festival. Eu tive a oportunidade de te ver com o Emicida lá no João Rock, que foi
foi super ovacionado, e aí você seguiu ali no palco depois com outros artistas. Foi. E aí você também, você tá uma figura muito presente nesses festivais, sempre ao lado de novos nomes da música brasileira, como o Emicida, a Cel, o Bala Desejo. Bala Desejo. É muito bom isso. Isso porque as pessoas, isso quando acontece, é muito bom. Lógico, eu sei que eles têm muito prazer de estar fazendo isso comigo, mas para mim o prazer é imenso de ter essa troca, sabe? Logicamente são pessoas, artistas que eu admiro, todos esses que você citou, eu sou fã deles. Então, quando você é fã, é muito bom você trocar informações musicais, sempre surge uma coisa nova para as novas gerações, e eu acho muito importante, para mim, né? Você está sempre se comunicando com as gerações novas para manter aceso um interesse pela tua música, pela música brasileira. Isso acontece aqui no exterior. E, então, maravilha ali com a Emicida, foi fantástico. Depois eu fui assistir o show do D2, assim, dos bastidores. Aí ele me viu, me chamou para o palco lá para fazer uma mentira que eles usaram no contexto. E Bala Desejo, maravilha, maravilha. Bala Desejo, adorei o grupo. Enfim, Cel e todas. Só teve Jovem Dionísio, que eu fiz música com eles há pouco tempo. Enfim, Henrique Portugal, do Skank. Isso tudo, para mim, é muito bom. Isso é combustível para os 80 e seguindo em frente. Muito bom, foi muito lindo lá. Você falou das suas composições, de mais de 1.200 composições a propósito. E aí a gente tem um vídeo de você falando sobre as composições. A gente vai rodar para você ver o que você dizia legal. Lá atrás, para você dar uma olhadinha. Quando eu comecei, a minha preocupação era muito com as notas musicais, né? As letras, para mim, não tinha muito, entendeu? Era coisa da harmonia. Meu mundo era música. Gente que entende que não deve dar, porque nunca na vida sofreu por não ter. Eu tinha muito essa coisa mesmo, esse meu lado muito sonhador. Mas, depois de um certo tempo, eu percebi que realmente dentro da situação que a gente vivia naquela época, que o artista tinha que falar certas coisas que só o artista era possível você tentar falar, pelo menos ou no duplo sentido, ou às vezes mais direto, tentando passar, como às vezes passava. A questão social, industrial, não permite, não quer que eu ande a pé na vitrine, um Mustang cor de sangue. Interessante. Mas é isso mesmo. Penso assim até hoje. Foi uma adaptação, né? Um amadurecimento, digamos assim, da própria arte, que você sabe que a arte, logicamente, a arte que eu procuro fazer, a música, toda é uma música muito minha, né? Sincera, né? Eu sempre penso que assim, é bom você fazer uma coisa que você realmente sinta, né? Lógico que tomara que seja um sucesso, mas que você não faça só para fazer sucesso, porque aí você deixa de contribuir para a cultura com a tua visão, né? Então é legal que você realmente acredite no que você seja lá que tipo de música faça. Mas quando surge essa época de 64, isso foi muito importante, realmente você poder entender que ela também tem uma importância política, além de musical, né? Social, de comportamento. Isso foi muito interessante. Você fica assim, mas quando você percebe, enriquece. A responsabilidade ainda é maior. Quer dizer, não só você colocar as suas harmonias, os seus acordes e tudo, mas o que você está falando, o que você está transmitindo, vai ser importante para os fãs, né? Para as pessoas que você está conquistando. Então é interessante isso aí que eu falei. Concordo com você até hoje. Concordo com você, né? Escuta, Marcos, você teve presente em vários momentos políticos, né? Que é isso que você fala mais ou menos. Então
E esse amadurecimento talvez venha desses momentos que você passou, né? Isso. É exatamente isso, porque por ser uma carreira tão longa, né? Afinal de contas, são 60 anos de carreira, eu passei por diversas fases, né? Do Brasil, de governo, e mudanças também minhas próprias, né? Da idade, você chega os 20, os 30, 40, 50, então são mudanças, você vai se tornando mais experiente, aí de repente a tua música conquista novos públicos, gerações novas, aí a importância se torna maior, o que essas pessoas estão atraídas pelas minhas músicas, o que eu devo dizer a eles, né? Aí lá fora, e também na Europa, nos Estados Unidos, isso tudo vai crescendo, crescendo, crescendo. E essa é a vantagem da idade. A idade tem desvantagens, né? Você vai ficando mais velho, mas tem a coisa da experiência, né? De você vai acumulando experiência não só na tua música, no teu piano, enfim, mas também na experiência de vida. Você vai compreendendo melhor não só a importância, mas ouvindo bastante. Aliás, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com a idade. Ouça, né? Todo dia. Eu procuro até hoje aprender alguma coisa todo dia. Pode ser em saúde, política, sei lá, medicina, sei lá o que for. Comportamento. Todo dia eu quero aprender, porque é muito importante você ouvir. Porque como se acumula muita coisa, eu sei que as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer, né? E na música também. Mas eu também estou muito curioso de saber as coisas. Não, por isso que essas parcerias são importantes que eu te digo. Quero ouvir. Deixa eu ouvir o que o Emicida está falando. Moreno Veloso, Céu, Baladeiro. Deixa eu ouvir o que eles estão dizendo, né? Porque tem que ouvir. Meus filhos, eu tenho filho de 31 e 29 anos, é de uma importância muito grande. Então, é isso. Eu acho que, como é uma carreira muito longa, você tem que ir entendendo isso com humildade. Você sabe a sua importância, mas você sabe que ainda tem muito mais a ouvir e, quem sabe, fazer. Muito bom. A gente vai colocar um outro vídeo aqui que você fala das influências. Por que a gente quer colocar? Porque eu estou muito curiosa para saber também como era a sua casa, né? Como que era a casa de Marcos Valle, de Paulo Sérgio Valle, para ter tanta fertilidade, sabe? Para ter letras, composições, músicas. A gente tem muita curiosidade disso. Olha, quem vê cara não vê rosto mais bonito. Quem vê corpo não vê nada mais perfeito. Foi uma coisa de DJs de lá, de Londres, uma garotada mesmo, que descobriu que a minha música era uma música que também podia ser dançante, mas sem ser feita para dançar. Eles gostam de dançar com uma música jazz, improvisada. E a mistura que eu sempre fiz, que é uma coisa de baião, com samba, e que tem funk. Eu quero te dizer, você é uma via. Quando eu era garoto, meus pais tinham muitos discos de música popular. Então eu gostava muito de Jacques do Pandeiro, sempre fui muito ligado em baião. Essa coisa do Luiz Gonzaga. E aí tinha Lúcio Alves, Dolores Duran. Depois eu fui me ligar um pouco também em jazz. Que eu não posso mais, estou apaixonado. Quando eu ouvi o João Gilberto, depois de já ter ouvido Tom e outras pessoas, eu fiquei simplesmente fascinado. Eu digo, mas eu quero tocar violão. Foi aí por isso que eu comecei a tocar violão também, porque meu instrumento era o piano. É uma nova bossa nova de alegria, na cara e na coragem. Eu nunca soube definir. Lá agora na Europa é engraçado, com essa minha entrada da minha música lá, eles tentam definir e começaram a chamar de nova bossa nova por causa da música que eu fiz, Nova Bossa Nova. Tá certo também. Concordo, Marcos, também concordo aí. É isso mesmo. Isso aí foi exatamente nessa época, né, quando começou esse interesse todo lá fora, e dos DJs, e dos rappers, e depois veio Jay-Z, Kanye West, Pusha T, Childish Gambino, e aí Tom Misch, aí a coisa só foi aumentando até hoje. Graças a Deus foi assim.
E foi bem isso, foi muito interessante essa fase dessa descoberta, dessa redescoberta, digamos assim, dos DJs. Começou em Londres, lá e na Europa, depois se espalhou tudo, porque eu não sabia, eu estava aqui no Brasil e eu não fiz nenhum investimento nisso, assim, bom, você investiu nisso para... Não, foi uma coisa espontânea lá dos DJs, tinha principalmente um chamado, já vamos lembrar do nome dele, e que ele foi um dos primeiros assim que tocou minhas músicas assim, nas pistas de dança, e aí o pessoal começou exatamente isso. Mas que som é esse? Quem é esse cara? Não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu já estava com esse público formado sem ter feito nada. Então, foi assim, um presente imenso para mim, né? Quando eu fui lá pela primeira vez, assim, depois disso, e vi aquela garotada em pé, já cantando as músicas e meus discos antigos, todos já espalhados, e aí que começa eu gravar as coisas novas. Foi muito, muito interessante. Foi um presente mesmo. Foi um presente naquela época. Eu digo, poxa, que bom, que maravilha que isso tudo aconteceu. E aí, voltando um pouquinho lá para a minha pergunta, assim, que você falou que ouvia muito Jackson do Pandeiro, muita música. Era isso que rolava na sua casa quando você era criança? Era porque eu ouvia de um lado a música clássica, que a minha avó era professora de piano clássico, tanto assim que eu estudei música clássica aos 5 anos de idade, já viram que eu tinha lá o talento e tal. Mas ao mesmo tempo que eu escutava Beethoven, Bach, Brahms e outros, mas o papai, que era advogado, gostava muito de música popular, então ele tocava, ele trazia aqueles discos. E na época tinha assim, muita coisa misturada, né? No mesmo disco era Jackson do Pandeiro, junto com Dick Farney, com Luiz Gonzaga, com Nora Ney, e com Jorge Goulart, e depois Dores Monteiro. Aí vai embora. Aí as marchas de carnaval, e eu adorava os sambas e marchinhas de carnaval. Mas o ritmo do baião era muito forte para mim, porque eu sempre gostei muito do balanço, do groove, né? Até hoje, né? Fora as melodias, a harmonia, mas o tanque da sanfona, né? Eu digo, meu Deus do céu, que balanço bom, né? Eu acho que talvez por ter uma parte da minha família do norte, né? Paraense, meus pais são paraenses, eu acho que esse sangue assim, do norte já me pegou ali. Então, eu comecei a ouvir de tudo, muito inspirado primeiro pelo baião, depois Dorival Caymmi, que entrou fortíssimo, lindo, com aquele violão, aquela coisa da praieira, aquilo tudo. E assim fui crescendo nessa mistura, estudando música clássica. Depois estudei o acordeon, quando estava com 13 anos, para sentir aquele Jackson do Pandeiro, do Luiz Gonzaga. E como eu falei ali, aí fui estudando para ser advogado, ia ser um péssimo advogado, mas sabia que ia para música e tal, até chegar realmente, quando eu começo, que é em 61, né? E aí já era época de bossa nova, e aí eu quis aprender o violão. Como eu falei ali, aí fiquei com os 3 instrumentos. O acordeão eu nunca mais toquei, não. Toquei uma vez ou outra assim. Mas até penso em agora, aos 81 anos, recuperar também mais uma novidade. Uma novidade não. Trazer de volta essa coisa. Que resgatar. Boa, por que não, né? Por que não? Claro. Por que não? Por que não? Escuta, e aí, olha só, a gente tem um outro registro aqui também, que eu acho que é um dos mais antigos. Esse a gente até viu que você já compartilhou nas suas redes certa vez, mas a gente trouxe porque é um registro muito bacana que a gente vai colocar agora para você. Hoje à noite, a máquina não vou eu consigo ter. Eu quero uma dama de cor, uma deusa mundo assim, que se entende no meu sangue europeu. A música que, de repente, foi um grande marco para a gente no Brasil, mas também lá fora. E a música se chama Samba de Verão. Olha, é como o verão
quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. E aí eu fiz com o Paulo uma música que também eu acho que é uma das músicas principais na nossa carreira, que Elis lançou. Eu tenho a impressão que a primeira música que eu cantei, que as pessoas se tocaram assim, que eu tinha alguma coisa para dizer, foi Preciso Aprender a Ser Só. E eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu calor. Poxa, Marcos, como é ver tudo isso, né? Tanta coisa. É impressionante, assim, eu fico... Às vezes eu me perguntava assim, puxa, mas eu já estou com 80, cheguei aos 80 tão rápido, mas depois eu digo, cara, não tinha que para fazer tudo que eu já fiz, já tantas fases, tinha que estar com 80, não tem jeito, precisava desses anos todos, e que bom que foi assim. Isso que eu vi agora, por exemplo, fases tão diferentes, o samba de verão, bem no início, jamais eu poderia imaginar que uma música que eu estivesse fazendo assim, com letra do Paulo César, tão cedo na minha carreira, que fosse tornar essa música no mundo inteiro. Como é que eu podia imaginar? Não podia. Como também não podia imaginar que eu preciso aprender a ser só, que foi logo depois, e numa fase ainda, a gente tão jovens lá falando do preciso aprender a ser só, com tanta emoção, né? Como é que a gente conseguiu transmitir. A gravação da Elis foi fantástica, maravilhosa. E quando ela fala isso, depois quando eu vi esse programa do Faro, é lindo ela falar isso, né? Algumas pessoas talvez já imaginassem que já teria sido música arrastando o Edu lá em festival, mas não, ela fala que foi para se aprender a ser só, e realmente foi belíssimo, belíssimo que ela lançou. Eu me lembro ela lançando isso no mesmo dia. Fui no Teatro Paramount de São Paulo, onde tinham vários shows que aconteciam, de várias pessoas, Nara, todo mundo junto. Nara, Carlinhos Lira, eu, Edu, bababá, Elis. E nesse dia ela lançou o Preciso Aprender a Ser Só, e eu lancei com ela o Terra de Ninguém. Mais um dia vai chegar, que o mundo vai saber, não se vive sem... No mesmo dia, quer dizer, foram todos lançamentos assim, e tudo com a Elis. Então a Elis foi fantástica nisso aí. E o Black's Beautiful, que Otávio, foi uma fase que eu tinha ido para os Estados Unidos, já tinha estourado o samba de verão, eu estava lá e tinha ficado lá, estava gravando um disco, o Paulo Sérgio foi me visitar, estava em Los Angeles, e foi aquele momento que veio o Black Power, né? E a gente sentindo aquilo ali em Los Angeles, nas ruas, quer dizer, vivendo aquilo me mexeu de uma tal maneira, aquele negócio, eles buscando a beleza do decoro, aquilo tudo. Aí eu falei, Paulo, me veio um blues na cabeça, um blues. E o Black's Beautiful, no fundo, ele é um blues, é uma balada blues. E eu digo, é isso aqui, eu quero usar esse Black's Beautiful. E aí a gente desenvolveu o tema, o Paulo Sérgio fez a letra, e mais uma vez quem lançou, Elis Regina, no Maracanãzinho, com uma interpretação arrebatadora assim, que tem dela. Então, é lindo. Obrigado por trazer e estar revivendo essas coisas aos 80 anos. Que bom. Escuta, e como que é esse processo seu, como era, ou se mudou ao longo dos anos, esse seu processo com o Paulo? É desse jeito que você falou agora? Veio uma música na minha cabeça e tal, ou não existe isso? É mais orgânico? Como que é essa história? A gente fez a maioria das músicas nas nossas parcerias na década de 60 e 70 e ainda 80, né? Então, o início era muito, não vou dizer fácil, mas como a gente morava na mesma casa, porque nós somos 5 irmãos, 3 irmãos e 2 irmãs que são professores de dança, de jazz e tal. E o Paulo Sérgio é 3 anos mais velho do que eu. Então, ele sempre foi aquele irmão mais velho, que leva o irmão mais moço. Embora na música tenha sido o contrário, foi eu que comecei a compor e ele perguntou se não dava para ele tentar letra, né? E ele gostava muito de ler,
e ele veio junto comigo, né? Naquele momento. E aos poucos ele foi pegando a experiência dele, mas como nós éramos muito próximos, era mais tranquilo dele entender o que eu queria dizer com as melodias. Será que é isso? Se eu te pudesse fazer entender. Porque ele imaginava, ele estava ouvindo o dia inteiro eu tocar aquela melodia. Eu estou lá no piano e ele está ouvindo até. Então, essa proximidade foi muito boa de irmãos, né? E não só de proximidade mesmo física, mas proximidade de pensamentos, de família. Então, era assim, eu fazia as melodias, normalmente, e ele vinha trazer as letras para trabalhar. Eu ficava tocando. Você tem alguma ideia? Ele perguntava para mim, eu digo, não, eu quero falar isso, vamos desenvolver juntos. Então, sempre teve essa facilidade assim, de lado a lado a gente trabalhar. E aí fizemos, como digo, tantas coisas. Eu acho que talvez metade das minhas músicas que eu tenha feito na minha vida, aí talvez estivemos falando em 500 ou 600, foi com o Paulo Sérgio. Depois a gente abriu, hoje eu faço músicas como a gente já falou, com vários, né, de outras gerações. Eu mesmo gosto de fazer letras. O meu disco mais recente Futuro, que vai sair em março ou fevereiro, aí eu fiz 4 letras, porque aí eu quero também falar um pouco dessa minha experiência de vida, né? Não é que eu estou ditando regras, não, pelo contrário. Estou dizendo, olha, papapá. Então, às vezes a letra já sai com a música, sabe? E tem aí os outros letristas também, embora eu sempre peça uma letra para o Paulo Sérgio, mesmo nos dias de hoje. Mas foi assim. Nessa época era mais fácil de compor juntos por causa disso, pela proximidade mesmo que a gente tinha. Escuta, eu comecei aqui o programa te apresentando, né? Falando cantor, compositor, instrumentista, intérprete, enfim, arranjador. Você tem essa gama aí de qualidades. Onde você se sente mais confortável? Tem como escolher um lugar? Porque você acabou de falar dessa história aí da Elis, por exemplo. Imagino ver a Elis cantando uma música sua no Maracanãzinho, deve ser de uma emoção. Enquanto você narrava aqui, eu fiquei eu me emocionei, eu fico imaginando você. Mas tem um lugar que você fala, nossa, esse aqui é o meu lugar, ou é tudo igual? Olha, as coisas mudam, vai mudando. Lógico que tudo inicia com uma composição. Isso é básico para mim, quer dizer, eu tenho que fazer a música, que é um trabalho meu solitário, digamos assim, que não tão solitário, que eu fico cercado pelos meus pianos, meu violão, mas sou eu e eu, né? Eu estou criando aquilo naquela hora, quer dizer, eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho que me agradar, tenho que fazer um negócio, como eu falei um pouco antes, que eu acredite, que eu goste, senão não vou mostrar para ninguém. Esse momento, logicamente, é a alma de tudo. Se não tiver isso, porque normalmente eu vou gravar minhas músicas, cantar minhas músicas com parceiros, mas é sempre fazer minhas músicas, minhas melodias, arranjos. Então, aquela é a base de tudo. Então, eu gosto muito, adoro ficar no meu estúdio. E quando sinto que consegui, é um prazer imenso, vou confessar a você. Talvez difícil de superar. Mas aí vem os outros, que são muito fortes. Quando você vai fazer o arranjo dessa, por exemplo, se for um disco meu, aí o arranjo já está na cabeça, porque eu já fico pensando que a música já está, mas o violino vai fazer isso, o trompete vai fazer, eu vou tocar. Se fica com aquilo até você colocar e gravar no estúdio, que é outro prazer imenso, que você vai construindo o edifício, né? O prédio, né? Aí você vai vendo tudo, o quarto está ali. Quando você vê pronto, e você trabalha na mixagem, que se ouve, e você demora um pouco a dar o sinal verde, demora, mas quando você dá, aquilo é outro prazer incrível. É um prazer também, é tão grande, eu acho que é tão grande quanto o outro. E, fora ouvir minhas músicas gravadas por outros, pelo que você falou, grato pela... Isso é um prazer de ter, é a verdade. Elis e outras pessoas, Sarah Vaughan, aí lá fora, é uma coisa de louco, mas o palco hoje em dia para mim é muito, muito, muito forte, é muito forte. Principalmente porque eu acho que exatamente
após 60 anos de carreira, eu ia ficar tocando nesses festivais jovens e coisas, e ver aquele público na minha frente, aí você recebe aquele impacto direto. Você está vendo, você não só está escutando, você está vendo a reação. Aquela energia que você vê naquela hora, quando acaba, é uma loucura. Você fica assim, para dormir é complicado, porque é muito intenso, né? Você entra ali, vê aquela reação, o público com aquela reação. Então eu acho que é difícil, sabe? É difícil. Entre os três, assim, ou as quatro, hoje eu vejo quase no mesmo plano todas essas nuances da música, que a música me traz. Muito bom. Você falou a palavra certa. Eu não estava achando a palavra nuance. Ainda bem que você está... Escuta, a gente está chegando já no final aqui do papo, infelizmente. Mas antes de acabar, eu quero que você me fale desse álbum que você vai lançar em fevereiro. É isso? Sim. Que é pela gravadora lá de fora, né? Isso. É uma gravadora chamada Far Out. Quando toda essa coisa da Europa começou, aí depois eu comecei a gravar os discos novos e escolhi essa gravadora, porque era a gravadora do DJ, que era jovem, adorava minhas músicas também. Eu acabei me dando muito bem com ele. Até hoje, o Joe Davis. Eu gravo para essa gravadora, entre outros discos. Mas esse novo disco é só música inédita. Como eu te falei, eu mesmo fiz 4 letras também, mas tem uma letra da Cel, tem uma letra da Joyce Moreno, que eu adoro, Joyce, minha querida parceira, Moreno Veloso, mais uma letra que já tinha feito para o Cinzento, pedi para o Paulo Sérgio. Ele fez uma letra. Tem o Leon Ware, que era parceiro de Marvin Gaye e fez várias músicas comigo. Eu tinha guardado essa, nunca tinha sido lançado, e eu tinha guardado numa fita cassete, conseguimos recuperar, um pouco como os Beatles fizeram agora com a música do John Lennon. Atualmente é possível. A gente ia em fita, tiramos a voz dele, um dos pedaços, coloquei a minha voz, foi maravilhoso, né? Aí quando eu vi, pronto, é outra emoção. Cara, mas isso era um demo que eu tinha gravado lá dos anos 70, aí você vê. Então é um disco assim, e com vários, já que eu achei a palavra, nuance da minha música. Ela tem assim, ela cobre bem o que eu estou fazendo. O lado rítmico, o lado de harmonia, meio jazz, meio funk, samba, bossa. Tá tudo reunido ali. Eu acho que eu consegui e eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado e ansioso. Aí aquele negócio que eu falei, você quer ver, pô, mas o que as pessoas vão achar, né? Só quem ouviu é pessoa assim próxima a mim. Então você fica nessa ansiedade, mas sabe que tem que esperar um pouco, vai ter outra turnê na Europa, então é isso aí. Ô Marcos, mas assim, ó, pra gente finalizar só, né, como é pra você quando alguém ouve tua música e não coloca nenhum rótulo, fala isso é Marcos Valle? Eu acho melhor isso, porque realmente é difícil explicar. Você sabe que antigamente, quando eu comecei, aí na época do Tom Jobim, o amigo do Tom e tudo, as partituras vinham assim, aí você botava embaixo, samba, canção, valsa, baião, não sei o quê, babá. Quando eu comecei a ver, eu já compondo, eu digo, ué, mas o que eu vou botar? Isso aqui é uma mistura, porque as minhas coisas são tão... Assim, eu crio umas coisas que eu digo, eu não sei botar nome. Não dá para ser se é samba, se é bossa, se é samba canção, mas graças a Deus isso caiu por terra, você não põe mais nas partituras. E eu sempre falo isso, olha, acho melhor dizer a música do Marcos, como é, digamos assim, Jorge Ben, música de Jorge Ben, né? São estilos Donato, nosso querido Donato que nos deixou, são estilos que não dá para você definir, é melhor definir, olha, a música do Marcos Valle, pronto, eu acho que aí já abrange tudo. Muito bom. Querido, muito obrigada. Obrigado a você. Por esse papo, mais uma vez. É uma honra poder conversar com você. É uma honra te ver no palco.
Eu me emociono muito todas as vezes que eu te vejo ali. Eu sou dessas pessoas, talvez, que te passa essa energia e recebe também. Muito. Tenho certeza que sim. Obrigada. E assim, a TV Cultura e o Mistura Cultural estão à disposição sempre, você sabe. E muito obrigada, viu? Muito obrigado a você. Você sabe que é muito bom conversar com as pessoas que sabem fazer as perguntas, que você sente, como no seu caso. Aí fica bom. Você tem vontade, você puxa coisas que você não tinha falado ainda. Então, te agradeço muito, o maior prazer. Espero que tenha sido, que os ouvintes também gostem. Para mim foi um grande prazer, pode ter certeza. Nem te perguntei do esporte dessa vez, que eu adoro perguntar se você está praticando esporte. Adoro, porque você incentiva as pessoas. Dessa vez eu continuo fazendo, eu continuo dentro de tudo. Eu não gosto de parar, não, porque me faz bem. Então eu faço meus exercícios musculares, abdominais, gosto de caminhar muito na praia, assim, de 1h30, porque você faz esse lado também para o coração, isso tudo. Então, eu procuro manter, às vezes você não consegue nas turnês, mas às vezes a própria turnê já é uma ginástica. Já é uma ginástica. Você corre para cá, corre para lá. O próprio palco, às vezes, é uma ginástica. Você se joga tanto, se sai dali suado, eu digo, opa, hoje eu malhei legal aqui no palco. Também tem esse lado. É verdade. Querida, é isso. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, querida. Obrigado. Até o show. Um beijo grande. Até o show. Beijo. Tchau.